Olá, meus queridos irmãos, dando continuidade ao nosso estudo do livro do Hermínio Miranda, Diversidade dos Carismas, vamos continuar falando sobre o capítulo 6, este que tem como título Desdobramento como pré-condição do trabalho mediúnico. E nós havíamos terminado o item 5 e agora vamos dar sequência no item 6, que tem por título Visita a Ibrahim. Então vamos fazer a leitura e os comentários sobre esta leitura que vamos fazer agora. Acrescentaremos mais um relato para encerrar este módulo, não apenas pelas suas conotações pessoais, mas pela curiosa lição que ele encerra a respeito do mundo espiritual e de suas leis. Regina teve um irmão muito querido, que desencarnou aos 46 anos de idade, vitimado por uma enfermidade incurável. Fora esse irmão, de certa forma, que após a morte do seu pai, o substituíra nas preferências dela. Foi ele que assumiu a responsabilidade material e moral da família e esforçava-se por suprir também no coração da menina a ausência e o vazio que ali ficaram com a partida do pai. Passou a fazê-la adormecer no colo, trazia-lhe balas, encontrava alguns minutos, enfim, para ela. Naturalmente que Regina apegou-se ainda mais a ele, como que somando a afeição que nutria pelo pai, a que experimentava pelo irmão bem mais velho. Esse relacionamento tranquilo e afetuoso continuou pela vida afora, mesmo depois que ela se tornou adulta e ele seguira seus caminhos casando-se. Era o mesmo afeto de sempre, as mesmas atenções. Ele continuava sendo para ela o pai que se fora prematuramente. 10 anos depois que esse irmão morreu, Regina teve com ele um encontro no mundo espiritual. Estava em tarefas compatíveis com o seu temperamento e sua experiência. Uma certa continuidade do que vivera aqui na Terra. Em vida, sempre fora descontraído, interessado numa boa roda de samba, namorador, mas profundamente bom, simples, honesto, trabalhador e responsável. Todos gostavam muito dele. Junto dele não havia tristeza que durasse. Houve um tempo em que a família residira numa região perigosa da Baixada Fluminense, já àquela época famosa pela assídua frequência de marginais. O irmão de Regina arrumou um modesto emprego numa das biroscas locais. Tinha a família para sustentar e não temia trabalho honesto. Acontece que a birosca não era lá esses primores em termos de clientela. Na verdade, tornara-se o ponto de encontro de muitos marginais das redondezas. O jovem dava-se bem com todos, graças ao seu temperamento descontraído e pacífico. Tinha por norma não se meter na vida de ninguém. Aprendera a não fazer perguntas indiscretas e tratava todo mundo, fosse quem fosse, com educação
e respeito naturais, sem subserviência. E acabou fazendo bons amigos entre alguns bandidos da região. Pobres seres, desarvorados e ainda muito comprometidos com as leis humanas e divinas. Desse bom relacionamento resultou um inesperado benefício. A família de Regina nunca foi molestada por nenhum dos marginais. Livraram-se até de tentativas de assalto ao serem identificados como gente boa da família do jovem birosqueiro. Mesmo as moças podiam trafegar livremente pelas ruas e atalhos, altas horas da noite, que nada lhes acontecia, em respeito e amizade ao irmão mais velho. Muita gente pensa que os médiuns são meros telefones para o além e que basta discar um número que os mortos atendem prontamente do outro lado. Mas a realidade, porém, é bem outra. Mesmo Regina, em pleno exercício de suas variadas mediunidades, não tem acesso pronto e fácil à sua vontade aos seus amigos e parentes desencarnados. E aí o autor diz: isso é válido para mim também. Ao escrever estas linhas, passaram-se quase 40 anos que partiu meu pai, aos 57 anos de idade. E não obstante eu lidar com médiuns, pelo menos nos meus últimos 20 anos de trabalho, nunca tive a oportunidade de falar com ele, receber uma comunicação ou saber como ele está. Minha mãe, somente 20 anos após a sua partida, mandou-me notícias por via mediúnica e muito caracteristicamente em seu leve e conhecido estilo epistolar. Foi uma excelente comunicadora na sua especialidade. E foi o que também aconteceu a Regina. Mesmo exercendo a mediunidade, vários anos se passaram sem que ela tivesse a menor notícia do irmão. Um belo dia, porém, ou melhor, uma bela noite, ela se viu desdobrada junto a ele, como sempre fora em vida. Ele estava muito alegre, parecia feliz, convidou-a para ir ao seu local de trabalho. Era uma região agreste, escura, como que envolvida em permanente neblina, densa e pesada. Foi conduzida a uma casa de pequenas proporções, mas muito limpa, em volta da qual ficava uma forte cerca protetora. O irmão indicou-lhe um cômodo mais espaçoso, no qual, para o seu constrangimento, havia uma pessoa desconhecida dela. Percebendo seu desapontamento, ele apresentou a irmã ao homem, dizendo-lhe: não fique preocupada, não. O coronel é boa gente. Estou colocando você aqui com ele para maior segurança. Ele é de toda a confiança. E quando você ficar sozinha, passa a tranca na porta, que o pessoal daqui é da pesada. A observação, obviamente, não tranquilizou muito Regina. Mas que fazer? Ainda que restasse alguma desconfiança com relação ao homem que ele chamara de coronel, ela confiava no irmão, que jamais a deixaria exposta a algum perigo mais sério. Explicou-lhe ainda que tinha agora alguns afazeres, mas que voltaria dentro em breve para lhe mostrar o resto do seu local de trabalho, no qual, evidentemente, se sentia à vontade no desempenho de suas responsabilidades. Ao cabo de algum tempo, ele voltou. Puderam, então,
conversar mais à vontade. Disse-lhe ele que continuava mantendo contato com verdadeiros bandos de marginais desencarnados, como ele fizera na Terra. Tratava-os com a dose certa de respeito e compaixão, convicto de que não eram assim porque queriam, e sim porque eram pressionados por contingências que não tinham conseguido superar. Em suma, tinha pena deles e tentava ajudá-los com seus modestos recursos e com o coração generoso. Sempre aberto para acolhê-los, tão logo manifestassem qualquer predisposição ao socorro. A experiência na Terra estava sendo, pois, de grande utilidade no mundo espiritual. Pouco depois de lá chegado, em consequência da desencarnação, pediu para trabalhar junto desses companheiros transviados que ele compreendia tão bem e que pareciam entendê-lo e aceitá-lo com um certo respeito. Fora localizado ali, naquele posto avançado da dor, muito junto ainda da ambientação da terra, onde viviam multidões desajustadas e sofridas. Os pobres irmãos que demonstrassem um mínimo de condição eram recolhidos e reencaminhados para centros de tratamento. Às vezes, comentou com Regina, passam para o lado de cá por causa dos tiroteios em que se metem no mundo e sequer sabem que já estão mortos. E continuam dando tiros para todo lado. Então vou me chegando e ele grita, pare aí, pare ou eu atiro. Então eu lhe digo, mas por que você vai atirar em mim, companheiro? Eu não estou a fim de te prejudicar. Há uma pausa, uma hesitação ainda desconfiada. Naturalmente, pensam eles, é um policial disfarçado que se aproxima para aprisioná-los. O único jeito para demonstrar que não se é da polícia é continuar caminhando calmamente na direção deles. A desconfiança pode aumentar. Aquele desassombro só pode estar apoiado num bom colete de aço à prova de balas. Seja como for, é preciso atirar. E enquanto o pobre companheiro em pânico atira sem cessar, o outro continua caminhando tranquilamente. Ao perceber que não consegue matá-lo, o bandido acaba descobrindo que o outro é um fantasma, ou seja, está morto. Eu estou sim, diz ele. E você também, meu irmão, você já está em outra. É um momento dramático. Alguns saem a correr desesperados e não há como detê-los. Fica difícil localizá-los depois e convencê-los a viverem uma nova e desconhecida fase da vida, na qual tiro não mata e não há o que assaltar. Impressionada com o seu linguajar e sua aparência física, ainda muito terrenos, ele era o mais pretinho dos irmãos dela. Regina lhe pergunta, e por que você continua falando desse jeito? Acho que não é mais necessário. E também por que você continua com essa aparência física tão igual à da terra? Responde, preciso conservar o meu jeito. Assim eu posso ajudar melhor. Os irmãos, e aí a Regina entendeu que ele falava dos seus instrutores e orientadores, não conseguem chegar perto deles, porque eles se assustam e fogem espavoridos. Eu não, pois eu pareço com eles. Eles pensam que sou um deles e confiam em mim. Observam minha aparência, meu modo de falar. Eu sei que já falei muito certinho em encarnações anteriores que eu adquirira muito conhecimento, mas eu não me dei muito bem com isso, não.
Eu acho melhor ficar assim como eu estou. Sou mais útil e não corro muitos riscos. Mas todos os que chegam aqui, perguntou Regina, são recolhidos? Não, e longe disso. Você está vendo aquela cerca? Quando a coisa aperta muito para o lado deles, eles vêm até aí no portão e começam a gritar e pedir socorro, pedindo para serem tirados de lá, pois não aguentam mais. Aí eu chego lá no portão, porque eles não sabem abrir, e eu os examino. Os irmãos me ensinaram a fazer isso e entender quando eles estão prontos ou não para serem resgatados. É só olhar para eles que eu sei. E então eu pergunto a eles, como é, amigo? Você quer mesmo vir para o lado de cá? E eles confirmam que querem, de verdade. E eu lhes falo, bem, se você quer mesmo passar para cá, tá bem. Mas o lado de cá é o lado de Jesus Cristo, hein? Aqui não tem refresco, não. É a cruz. Então, se querem mesmo, eles aceitam. Tá bem, seu Brahim. Faça o que o senhor quiser, mas não dá mais para ficar por aqui. Eu não aguento mais. Mas, se eles estão ali falando só por falar, então quando eu falo em cruz, eles saem em disparada que nem doidos. Pois é. Depois dessas explicações, Ibrahim levou a seu irmão a uma pequena construção, em uma meia água, com vários compartimentos, semelhantes às celas de um presídio. E em cada uma delas havia uma pessoa. E ele então lhe informou, esses aqui são aqueles que morreram inocentes ou que não são tão ruins assim, mas que ainda não têm condição de ir lá para dentro. Eles ficam aí fazendo um estágio por uns tempos. E todo domingo eu boto o meu terno branco e venho conversar com eles, para animá-los. Uma vez por semana também, vêm alguns irmãos e fazem uma pregação para eles. Até eu aproveito para escutar também. Quanto ao linguajar e aparência, explica ele, que ao chegar lá, ninguém quer saber quem você é, qual a sua cor ou qual é a sua religião. O que eles querem saber é o que você fez e o que você pode fazer pelos outros. Isso é o que é importante. Informou ainda que os que comparecem ao portão em busca de socorro e são recolhidos têm que assinar um papel comprometendo-se a aceitar os regulamentos, obedecer aos irmãos e coisa assim. Isso não é necessário para nós, explica Ibrahim, mas para eles é. Esses nossos irmãos dizem que eles ainda estão muito presos ao sistema da terra. Por isso, quando a gente usa coisa parecida aqui, eles veem que a coisa é séria mesmo. Terminada a visita, ele foi levar Regina de volta ao seu corpo físico, não é? Permaneceu ali por alguns momentos e comentou: é a primeira vez que eu tiro férias depois de 10 anos de trabalho. E ao despedir-se ele falou: olha, diga lá ao seu pessoal, ele se referia aos companheiros do grupo mediúnico que a Regina frequentava, que eu sou muito agradecido a eles pelo carinho com que te tratam. Você sempre foi uma filha para mim. Regina despertou com os olhos rasos de lágrima, mas feliz. Lá estava seu irmão, tão vivo como nunca, o mesmo temperamento alegre, o mesmo coração generoso, as mesmas atitudes e até o mesmo modo de falar. Tudo, até o último, inesperado e comovente detalhe. O seu infalível terninho branco fora a sua roupa predileta aos domingos quando saía a passear. Vamos então ao término do nosso trabalho, lendo uma poesia aqui de Gioia Júnior, cujo título é Sê corajoso e forte. E nos diz assim: quando estiveres fatigado e triste, e meditares na terrível sorte, não temas, pois Jesus é teu amigo. Sê corajoso e forte. Se te apanharem pelo mar da vida, da dor cruenta, o vendaval e a morte, não desanimes,
Cristo está contigo. Sê corajoso e forte. Se no trajeto pelo mundo incauto vires perdida a orientação, o norte, segue a Jesus e Ele será teu guia. Sê corajoso e forte. E se o dissabor que fere a humanidade no coração abrir-te fundo corte, pede a Jesus, pois Ele dá o alívio. Sê corajoso e forte. Se forem tantas as dificuldades que a tua força já não mais suporte, roga ao Senhor que te mantenha firme. Sê corajoso e forte. E se vacilares pela vida escura e com o teu mal o mundo nem se importe, ora com fé e te erguerás contente. Sê corajoso e forte. Que Deus nos abençoe. Uma boa noite a todos. Olá, amigos. É com enorme alegria que retomamos os estudos do Livro dos Espíritos, do Centurião. Então vamos lá. O capítulo é o 6, Relações de Além-Túmulo. A questão é 274. As diferentes ordens de espíritos estabelecem entre elas uma hierarquia de poderes? Há entre eles subordinação e autoridade? E ele, o Espírito da Verdade, nos responde: sim, muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros autoridade relativa à sua superioridade e a exercem por meio de sua ascendência moral irresistível. Nós podemos complementar. O grau de superioridade moral de um espírito faz com que ele irradie em todas as direções uma força que sai do seu próprio ser, a refletir nas vidas que a cercam. Negar esse comando é iludir a si mesmo. Questão 274-A. Os espíritos inferiores podem subtrair-se à autoridade dos seus superiores? Aí ele nos responde: eu disse irresistível. Não foi isso que Jesus fez com seus discípulos? Não os chamou e eles largaram tudo e todos e foram com o Mestre? Os espíritos inferiores não têm poderes para se subtrair à força moral, porque ela vem de Deus. Questão 275. O poder e as considerações de que um homem goza na Terra dão-lhe alguma supremacia no mundo dos espíritos? E ele nos responde: não, pois os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Lede os Salmos. E a gente pode complementar ainda. Os espíritos nos dão exemplo disso nos próprios livros psicografados. Quantas vezes encontramos servos que depois do túmulo passam a assistir por caridade aos que foram seus senhores, por amor à causa do bem? Isso tudo dependerá da elevação moral das criaturas. Questão 275-A. Como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Não sabes que os espíritos são de diferentes ordens, segundo os seus méritos? Pois bem, o maior da terra pode estar na última classe entre os espíritos, enquanto o seu servidor estará na primeira. Compreendes isso? Jesus não disse: quem se humilhar será exaltado e quem se exaltar será humilhado? Questão 276. Aquele foi grande na terra, se encontra inferior entre os espíritos, sente humilhação? E ele nos responde: quase sempre muito grande, sobretudo se era orgulhoso e invejoso. E ainda a gente pode complementar nessa questão. Os grandes da terra que foram orgulhosos e invejosos, quando voltam à pátria espiritual, experimentam muita humilhação, mas da parte da sua consciência. Verificam em espírito que não vale a pena a ostentação e que o melhor comportamento é o que foi vivido por Jesus enquanto encarnado, a humildade de coração. Questão 277. O soldado que após a batalha encontra o seu general no mundo dos espíritos reconhece-o ainda como seu superior? Aí ele nos responde: o título não é nada, a superioridade real é tudo. Quando os homens notarem esse milagre do progresso moral,
pode ajudar na sua aceleração, de modo que os beneficiados serão eles mesmos, em todas as faixas da vida. Então é a moral que vale. Questão 278. Os espíritos de diferentes ordens estão misturados? E ele nos responde, sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem um dos outros. Afastam-se ou se aproximam segundo a semelhança ou divergência de seus sentimentos, como acontece entre vós. É todo um mundo do qual o vosso é o reflexo obscuro. Os da mesma ordem se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias de espíritos unidos pela simpatia e pelos propósitos. Os bons pelo desejo de fazer o bem, os maus pelo desejo de fazer o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se encontrarem entre os seres semelhantes a eles. Tem uma notinha de Kardec. Igual a uma grande cidade onde os homens de todas as classes, de todas as condições se veem e se encontram, sem se confundirem, onde as sociedades se formam pela similitude de gostos, onde o vício e a virtude se acotovelam, sem se falarem. Ainda temos complemento aí. Os espíritos de diferentes ordens se misturam uns com os outros, quando é necessário. Eles cumprem a vontade de Deus, mas suas vidas não se misturam. Os espíritos inferiores não têm acesso aos planos superiores, pela sua atual condição. Contudo, os espíritos superiores podem descer ao plano inferior para ajudar, enriquecendo ainda mais suas experiências, e nos ajudam a nos elevar moralmente. Questão 279. Todos os espíritos têm acesso reciprocamente uns juntos aos outros? Ele nos responde, os bons vão por toda parte e é necessário que assim seja, para que possam exercer a sua influência sobre os maus. Mas as regiões habitadas pelos bons são interditadas aos imperfeitos, a fim de que eles não levem a elas os distúrbios das más paixões. Todo estado da alma contrário ao amor é ilusão, que deve ser substituída pela presença das qualidades morais que Jesus ensinou e viveu. A harmonia interior é que nos traz felicidade. O mal é ilusão e só dura quando não chega o bem como o maior dos sentimentos. Então eles vão aprender, né? Nós vamos aprender. Questão 280. Qual é a natureza das relações entre os bons e os maus espíritos? Os bons procuram combater as más tendências dos outros, a fim de os ajudar a subir, e é isso uma missão. E a gente pode complementar ainda. Os espíritos elevados se apresentam como pais que extravasam carinho e amor, sem faltar a energia quando necessária. Cumpre notar que em todos os lugares, em todas as épocas, sempre existiram espíritos elevados dando lições pela palavra, pelo exemplo e muitas vezes pelo trabalho que realizavam. Questão 281. Por que os espíritos inferiores se comprazem em nos levar ao mal? E aí, o que vocês acham? Ele nos responde assim: pelo despeito de não terem merecido estar entre os bons. Seu desejo é o de impedir, tanto quanto puderem, que os espíritos ainda inexperientes atinjam o bem supremo. Querem fazer os outros provarem aquilo que eles provam. Não vedes os mesmos entre vós? Nesse tipo de alma vigora a inveja, e o invejoso desconhece o amor e vive nas ilusões. Quando encarnados, esse modo de viver se evidencia. Quantos crimes se processam na terra por inveja? A criatura procura eliminar os que estão em posição melhor que ele, pensando que com isso ele cresce e se encontra a sua paz. Como se enganam? As suas qualidades não são conquistadas pela violência. Elas são despertadas pelo modo que Jesus ensinou, perdoando as ofensas e toda subida moral depende de esforço pessoal. Questão 282. Como os espíritos se comunicam entre si? E aí, o que vocês acham? Ele nos responde assim: eles se veem e se compreendem. A palavra é material,
é reflexo da faculdade espiritual. O fluido universal estabelece entre eles uma comunicação constante. É o veículo da transmissão do pensamento, como o ar é para a voz o veículo do som, uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos, permitindo aos espíritos corresponderem-se de um mundo para o outro. A própria mediunidade é a prova dessa verdade. O médium, sintonizando com seus mentores espirituais, recebe deles as orientações através do pensamento. Questão 283. Os espíritos podem dissimular reciprocamente os seus pensamentos? Pode esconder-se um dos outros? Não, ele nos responde. Para eles, tudo permanece a descoberto, principalmente quando são perfeitos. Pode distanciar-se um dos outros, mas sempre se veem. Esta não é uma regra absoluta, porque certos espíritos podem muito bem tornar-se invisível para outros, se julgarem ser útil. E nós podemos complementar aí. Os espíritos da mesma faixa não podem ocultar-se seus pensamentos dos seus iguais, nem de espíritos superiores. Questão 284. Como podem os espíritos que não têm mais corpo constatar a própria individualidade e distinguir-se dos outros que os rodeiam? Ele nos responde: constatam a sua individualidade pelo perispírito, que o torna seres distintos uns para com os outros, como os corpos entre os homens. Então, o que nós levamos após a morte do corpo físico? O que vai com a gente? O perispírito, né? É isso que nos dá a individualidade. Questão 285. Os espíritos que se reconhecem por terem vivido na Terra? O filho reconhece o pai, o amigo a seu amigo? E ele nos responde: sim, e assim de geração a geração. E a gente pode complementar ainda: o espírito reconhece quando no mundo espiritual aquele com que ele conviveu na Terra. Questão 285A. Como se reconhece no mundo dos espíritos os homens que se conheceram na Terra? Aí ele nos responde: vemos a nossa vida passada e a lemos como num livro. Vendo o passado de nossos amigos e de nossos inimigos, vemos a sua passagem da vida para a morte. Aí nós podemos entender também que os espíritos mais elevados podem, pela sua vontade, recordar vidas passadas e reconhecer todos os seus companheiros de várias existências e que lhes serviram de instrumento de elevação. Mas para os espíritos mais elevados. Questão 286. A alma, ao deixar os despojos mortais, vê imediatamente os parentes e amigos que precederam no mundo dos espíritos? E ele nos responde: imediatamente nem sempre, pois, como já dissemos, lhe é necessário algum tempo para reconhecer o seu estado e sacudir o véu material. Não é isso que vemos nas sessões? Espíritos totalmente desorientados, ainda nesse processo, né? De reconhecer o seu estado. Questão 287. Como a alma é recebida na sua volta ao mundo dos espíritos? E ele nos responde: a do justo como um irmão bem-amado e longamente esperado, a do mal como um ser que se despreza. Vamos entender melhor isso daí. A chegada do justo ou bem-aventurados é cercada de glórias. Eles receberão as bênçãos pelo que abençoaram, encontrando os frutos pelas qualidades das sementes semeadas em seu caminho pelo mundo, enquanto encarnado. Já o espírito mau, que deixou o seu rastro na terra somente de confusão, que aproveitou os dons espirituais para distorção das leis, que esqueceu o tempo matando-o com a inércia, que usou os pensamentos somente para destruir lares e complicar a sociedade, que alimentou por toda a sua vida as paixões inferiores e recebido pelos seus iguais.
onde a tristeza e a negatividade tornam o ambiente irrespirável, onde a ignorância que domina, a negligência vê-lo esquecer o amor e, não acreditando na caridade, desencarna sem rumo. Ele não sabe para onde vai e, por vezes, nem para onde se encontra. Não é isso que nós vemos nas sessões? Espíritos desorientados? Questão 288. Que sentimento experimentam espíritos impuros à vista de outros mau espírito que chega? Os maus ficam satisfeitos de verem os seres à sua imagem, e como eles privados da felicidade infinita, como acontece na terra. Há um ladrão entre os seus iguais. Os iguais se congregam por lei de afinidade. Como anda nosso pensamento? Com que afinidade nós estamos sintonizando? É de se pensar. Questão 289. Nossos parentes e nossos amigos vêm às vezes ao nosso encontro quando deixamos a terra? E ele nos responde: sim, vêm ao encontro da alma que estimam, felicitam-na como no regresso de uma viagem. Se ela escapou dos seus perigos do caminho, ajudam a se desprender dos liames corporais. É um favor concedido aos bons espíritos, quando os que os amam vêm ao seu encontro, enquanto que estão manchados ficam no isolamento, ou cercados somente de espíritos semelhantes a eles. É uma punição. Vale lembrar que até para nos assistir à nossa chegada ao plano espiritual, esses espíritos precisam já ter condições em se tratando de ajuda espiritual. Existem também os espíritos de má vontade, os envolvidos no descanso exagerado, acostumados na preguiça. Para esses, foge-lhes a capacidade de assistir. Questão 290. Os parentes e amigos reúnem-se sempre após a morte? E ele nos responde: isso depende da sua elevação e do caminho que seguem para seu adiantamento. Se um deles está mais adiantado e marcha mais rápido que o outro, não poderão ficar juntos. Poderão ver-se algumas vezes, mas não estarão sempre reunidos, a não ser quando possam marchar ombro a ombro, ou quando estiver atingida a igualdade na perfeição. Além disso, a privação de ver os parentes e amigos é às vezes uma punição. Aí nós podemos complementar ainda. Para os parentes desencarnados ficarem juntos, necessário se faz que estejam no mesmo plano de atividades sentimentais ou morais. Porém, os mais elevados, por amor, descem de vez em quando para os planos mais inferiores, em que se encontram os seus entes queridos, para visitá-los. O amor é, pois, uma força poderosa que interliga os corações em todos os planos da vida. Então é isso, pessoal. Acabamos esse capítulo, mas antes de terminar com a nossa prece, eu queria ler só um trechinho do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. A lição é 40. E ela nos fala assim: tempo de confiança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? Isso se encontra em Lucas, capítulo 8, versículo 25. A tempestade estabelecerá a perturbação nos ânimos dos discípulos mais fortes. Desorientados ante a fúria dos elementos, socorrem-se de Jesus em altos brandos. Atendendo-os o mestre, mas pergunta depois: onde está a vossa fé? O quadro sugere ponderações de vasto alcance. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção da confiança, quando tudo parece obscuro e perdido. Em tais circunstâncias, surge a ocasião da fé, no tempo que lhe é próprio. Se há ensejo para trabalho e descanso, plantio e colheita, revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada. Ninguém exercitará otimismo quando todas as situações se conjugarem para o bem-estar.
É difícil demonstrar-se amizade nos momentos felizes. Guardem os discípulos, naturalmente, a oportunidade da luta maior, em que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor. Sem isso, seria impossível aferir valores. Na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo. E o socorro vem sempre, porque é infinita a misericórdia celestial. Mas vencida a dificuldade, esperem a indagação. Onde está a vossa fé? Os outros obstáculos sobrevirão, até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas. E é isso, pessoal. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Até a próxima.